bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo essa aula. Eu me chamo Luciana Mori Santana, sou professora de Direito Notarial e Registral aqui da Faculdade 8 de Julho. Profissionalmente, sou tabeliã de notas e protesto da comarca de Nossa Senhora das Dores, do estado de Sergipe, e academicamente sou especialista em Direito Civil, Processo Civil, Direito Notarial e Registral e mestranda em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. Hoje, o tema da nossa aula é um tema muito polêmico na atividade notarial e registral, porque é, o tema que eu vou abordar é responsabilidade civil do notário e do registrador, mas antes eu vou fazer um adendo sobre o regime jurídico da atividade notarial e registral. O regime jurídico é basicamente algo muito inovador no campo teórico trazido pela Constituição Federal de 1988. Para iniciar a nossa aula, eu vou ler o artigo 236 da Constituição Federal, que prevê a regulamentação da atividade notarial e registral. Diz o artigo, o caput: os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Só por esse caput, a gente absorve duas ideias principais sobre a atividade notarial e registral. A primeira ideia é uma atividade pública. É um serviço de interesse público, porque o artigo é expresso. A atividade notarial e registral é exercida por delegação do poder público. Então, o titular natural dessa atividade é o poder público. Ele apenas delega aos titulares de cartório. E essa delegação, como dito logo no início do caput do artigo, é exercida em caráter privado. Então, veja bem, a atividade notarial e registral é uma atividade que envolve essas tensões entre o ambiente público e o ambiente privado. Há um autor no direito notarial e registral chamado Ricardo Dipp, que ele teoriza que a atividade notarial e registral vive em binômio tensivo. É um binômio tensivo. Há aquele serviço público com uma administração privada. Então, o público e o privado sempre estão entrelaçados na atividade notarial e registral. Com esse caput, é possível inferir alguns pressupostos básicos da atividade. Primeiro, se é uma atividade exercida em caráter privado por delegação, o titular ele não é servidor público, não se aplica o regime usual do servidor público ao notário e ao registrador. Ele é um particular em colaboração com o poder público. Portanto, o cartório ele é regido por normas privadas. Os funcionários do cartório, os prepostos, os escreventes, eles são contratados em regime seletista e cuja carteira é assinada no CPF do titular. Por quê? É um regime privado. E o cartório, ele não possui personalidade jurídica. Portanto, apesar de ter um CNPJ, esse CNPJ é utilizado apenas para fins de recolhimento tributário. O cartório não possui personalidade jurídica. O cartório é o titular. No meu cartório, primeiro ofício de Nossa Senhora das Dores, eu sou o cartório. A titular tabeliã Luciana é o cartório propriamente dito. Então, todas as contratações, seja de fornecedores, de funcionários, é feita no meu CPF. São feitas, melhor dizendo, no meu CPF. Continuando aqui a leitura do artigo, no seu parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte: a lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização dos seus atos pelo Poder Judiciário. Essa lei, que regulamenta a atividade e a responsabilidade dos notários e registradores, é a Lei 8935. Essa lei prevê, de forma geral, todas as atribuições da atividade, orientações sobre a organização do serviço, indica as causas de perda da delegação, indica causas de suspensão da atividade notarial e registral. Portanto, é um diploma normativo que prevê regras gerais da atividade, desde o que são as atribuições do tabelião de notas até como será a responsabilidade civil. Falando agora da responsabilidade civil, ainda nesse campo de conexão entre o ambiente público e o ambiente privado do titular do cartório, a responsabilidade civil do titular, tabelião ou oficial de registro é subjetiva. Portanto, é necessário a demonstração de dolo ou culpa para que o tabelião
ou oficial seja responsabilizado. No entanto, por ser um serviço público, o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelo titular de cartório. Então, você vai me dizer assim: calma aí, professora. Então, é uma atividade que o titular do cartório e o Estado são responsáveis pelos danos? Sim. Há uma responsabilidade conjunta, por assim dizer, entre o Estado e o titular do cartório. No entanto, são regimes jurídicos diferentes. O Estado responde objetivamente e o titular responde subjetivamente. Atualmente, o entendimento jurisprudencial do STF é exatamente nesse sentido, que o Estado responde objetivamente e o titular subjetivamente. No entanto, aqui eu faço uma ressalva. Quando o Estado ele é responsável e ele paga aquele dano, aquele prejuízo, ressarce, melhor dizendo, o cidadão que foi lesado, ele tem o dever de regressar contra o titular, sob pena de improbidade administrativa. Então, vamos a um caso concreto. Um titular de um cartório de registro civil das pessoas naturais cometeu um erro em relação ao nome de uma pessoa. E essa pessoa teve graves prejuízos, graves dores de cabeça na sua rotina cotidiana. Processa o Estado. O Estado reconheceu, verificou-se que o dano sofrido pela parte foi causado pela ação do titular, portanto, houve nexo causal entre a ação e o dano, o Estado vai ter que ressarcir aquele cidadão. Após esse ressarcimento, é obrigatório o regresso contra o titular, sob pena de improbidade administrativa, tá certo? Ainda nesse campo da responsabilidade civil, é importante entender, especialmente na atuação dos advogados, dos procuradores, dos advogados públicos também, privados, que quando a ação de responsabilidade civil contra o titular de cartório, essa ação deve ter como polo passivo o titular do cartório. Então, você vai no CPF do titular. Por quê? Como dito anteriormente, o cartório não possui personalidade jurídica. Então, por favor, ao descrever o polo passivo, não coloquem o CNPJ do cartório. Vocês podem até colocar título informativo, mas tem que colocar o nome do titular e o seu CPF. Senão, isso é um prejuízo gravíssimo no andamento natural do processo de responsabilidade civil, tá certo? Aí, qual é o lado bom da execução contra o próprio titular? Por quê? Você vai executar o patrimônio pessoal do tabelião, do oficial de registro. Vai olhar os seus imóveis, vai olhar o seu dinheiro na conta bancária. É muito mais prático. Agora, tem o ônus de provar o dolo ou a culpa, que nem sempre é fácil. Já em relação ao Estado, é muito mais simples. Há apenas a necessidade de fazer a conexão entre a ação do titular e o dano causado, mas a execução é um pouco mais demorada, porque respeita o regime de precatórios, está certo? Então, a partir do caso concreto, cabe ao advogado escolher qual o caminho que ele quer percorrer. Um caminho um pouco mais arriscado, mas com uma execução muito mais rápida, mas um caminho mais seguro da responsabilidade objetiva, mas com a execução mais demorada, tá certo? Agora, continuando sobre o regime jurídico previsto aqui na Constituição Federal, o parágrafo 2º do artigo 236 diz que lei federal estabelecerá normas gerais para a fixação dos emolumentos relativos aos atos cartorários, os atos praticados, pelos serviços notariais de registro. Os emolumentos, eles possuem uma natureza tributária, certo? Então, emolumentos é tributo. Possuem uma natureza jurídica de taxa, conforme já consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores. Por quê? É uma contraprestação pecuniária, por assim dizer, de um serviço público prestado em específico. E os emolumentos, eles são responsáveis pela renda, pelo salário, por assim dizer, do titular do cartório. Então, não há salário prefixado, não há respeito ao teto constitucional, porque a remuneração do titular é a reunião dos emolumentos que ele recebeu durante aquele período, mês, geralmente, do cartório. Mas aqui eu faço uma ressalva. O pagamento dos emolumentos envolve uma conjuntura muito complexa de instituições e de administração financeira. Primeiro, os emolumentos, no ato do pagamento dos emolumentos, há uma série de repasses. Atualmente, no estado de Sergipe,
ao fazer o pagamento daquela guia Banese dos cartórios, lá embaixo você vai ver toda a distribuição daquele valor. Uma parte fica para o cartório, outra parte vai para um fundo de apoio, outra parte vai para o FERD, outra parte vai para o judiciário e eventuais taxas, como associações que podem receber, Ministério Público. Aqui em Sergipe não é essa previsão, mas alguns estados prevê o repasse para órgãos como o Ministério Público. E além da própria taxa bancária do banco que regulamenta esses boletos. Então, os emolumentos, eles são rateados a diversas instituições. Aquele valor cheio não é repassado ao titular. E o valor que é rateado ao titular é um valor bruto. Esse dinheiro que ele recebe, ele é responsável por quitar todas as despesas cartorárias. Então, o emolumento bruto na parte rateio cartório, que é a parte que fica propriamente com o titular, é responsável para pagamento de despesas trabalhistas, pagamento de fornecedores e eventuais despesas que possam aparecer na serventia, de investimento, de seguros, de responsabilidade civil, por exemplo. Então, o titular de cartório, ele deve ser naturalmente uma pessoa que tem esse jogo de cintura de gestão financeira, porque o seu salário depende não só dos emolumentos, dos atos que são praticados e, portanto, remunerados, mas também de uma boa gestão financeira, porque pode haver meses muito bons e meses não tão bons assim, mas as despesas permanecem lá na serventia. Então, por isso que essa gestão privada deve ser muito bem exercida pelo titular de cartório. E aí é que entra o perfil privado da atividade. Há naturalmente uma necessidade de conexão entre o exercício privado com uma boa gestão financeira, uma boa gestão administrativa, sem a intervenção direta do poder público. O judiciário apenas fiscaliza o exercício da atividade e verifica irregularidades, verifica o cumprimento das normas legais, mas não há uma intervenção direta na gestão financeira da serventia, tá certo? E por fim, o último parágrafo desse artigo prevê: o ingresso da atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de 6 meses. Aqui foi uma mudança implementada pela Constituição de 1988. Anteriormente, o regime cartorário era exercido através da sucessão. Veja bem, sucessão. Eu não falei herança. Então, a sucessão é apenas uma indicação. Eu, Luciana, tenho um cartório em 1960. Vou dar um exemplo. E eu não quero continuar no exercício dessa atividade cartorária. Mas eu gosto muito de uma amiga minha. Eu vou e passo o meu cartório para essa amiga. Claro que eu estou simplificando aqui o procedimento, só para vocês entenderem. Não havia necessidade de cumprimento de requisitos intelectuais, por assim dizer, bacharel em direito, ou algum outro requisito. É apenas uma sucessão. Atualmente, após a Constituição de 1988, é obrigatório que o titular de cartório seja concursado. Aquelas pessoas que ingressaram na atividade antes de 1988 estão lá. Elas possuem direito adquirido, mas com o seu falecimento, porque a atividade cartorária é uma atividade vitalícia, não é aplicada a atividade e o regime da aposentadoria compulsória, prevista naturalmente no serviço público, por ser vitalícia, com a morte do titular de cartório, há a transferência por meio do concurso público. Portanto, para concluir, a atividade exerce em regime privado, é necessário a prestação de um concurso público de provas e títulos para ingresso e a responsabilidade jurídica do titular é sempre subjetiva, mas a do Estado é objetiva. Espero que vocês tenham gostado da aula e fico no aguardo para desenvolver mais temas sobre essa atividade fascinante que é a atividade notarial e de registro. Tchau, tchau!